Olá, bom dia. Esse é o nosso trabalho de história sobre os direitos humanos nos países da França e da Síria. Governo francês. O governo francês é uma república democrática semipresidencialista, composta por um poder executivo e o poder legislativo, onde temos um primeiro-ministro indicado diretamente pelo presidente francês. Agora podemos ver o presidente Macron. O presidente da República Francesa é o mais alto cargo do poder executivo da França, desde que a eleição do presidente começou a ser realizada por sufrágio universal direito em 1962, e ao seu lado o primeiro-ministro Jean Castex. Um fato é que ele foi escolhido a dedo pelo presidente Macron. E agora vamos passar um vídeo sobre como funciona o semipresidencialismo. Alô, YouTube! Na nossa série de governos, já falamos de presidencialismo, que é o sistema que temos aqui no Brasil, entre outros países, e também já falamos por muitos longos minutos sobre parlamentarismo, que é o sistema que tem lá na Inglaterra, entre outros países também. Agora, para terminar esse trio dos democratas, vamos falar sobre semipresidencialismo. Esse sistema vai ser mais fácil de entender, porque ele é como se o presidencialismo tivesse tido um filho com o parlamentarismo. Então, para entender melhor o filho, é bom entender os pais. E você pode dar uma olhadinha nos dois últimos vídeos, clicando no cartão que vai aparecer aqui. Aproveita e já curte, já se inscreve, já clica naquele sininho, compartilha, faz um comentário, que isso ajuda muito o canal. O sistema presidencialista é o mais novo desses três. Apesar de muitos aspectos de semipresidencialismo já terem existido na República de Weimar, aquele governo na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o termo semipresidencialismo, assim como também um sistema mais sólido, ele foi meio que criado na França, em 1958, quando surgiu a Quinta República Francesa. Antes disso, a França vivia o que chamava Quarta República, que era modelada em um sistema parlamentarista, que começou lá no fim da Segunda Guerra Mundial. A França teve muitos avanços econômicos desde então, fez as pazes com a Alemanha, entrou para a União Europeia, mas ao mesmo tempo ela teve várias crises políticas, que pioraram ainda mais com a Guerra Fria e as revoltas que teve nas colônias. Aí o governo começou a ficar muito estável, e era muito difícil chegar em qualquer acordo. Para vocês terem uma ideia, em apenas 12 anos, teve 24 governos diferentes, que se formavam e se desmancharam. Isso é mais ou menos um governo diferente a cada 6 meses. Lembre-se que em sistema parlamentarista é muito mais fácil fazer um reset no parlamento, mas veja o vídeo lá para você entender melhor. Então, no meio de toda essa crise, a França decidiu chamar da aposentadoria Charles de Gaulle, um herói da Segunda Guerra Mundial e um político bem popular na época. Ele então acabou trabalhando para criar uma nova constituição para tentar resolver esses problemas, e criou a Quinta República Francesa, com um sistema de semipresidencialismo. A ideia principal de De Gaulle foi dividir o poder executivo, que antes estava praticamente todo no primeiro-ministro e no parlamento, e aí criar um cargo mais forte que pudesse ajudar a estabilizar o parlamento em momentos de crise, fortalecendo então o papel do chefe de Estado, tendo um presidente da República sendo o chefe desse Estado e o primeiro-ministro sendo o chefe do governo. Cuidado para não confundirem com o chefe de Estado em parlamentarismo, muitas vezes sendo um monarca ou também um presidente eleito, como é o caso da Alemanha. Em parlamentarismo, o primeiro-ministro serve o parlamento, e é ele que cuida do poder executivo, junto com o parlamento. E o chefe de Estado tem mais um papel cerimonial. Em semipresidencialismo, o poder executivo e suas responsabilidades são então divididos, e muitas vezes pode ter um conflito de quem tem mais poder, o primeiro-ministro ou o presidente. Vamos falar melhor disso daqui a pouco. Lembram que o poder executivo é aquele poder para fazer as coisas no governo. Ele que executa o que o legislativo passa. Por exemplo, se o legislativo passa uma lei que todo mundo tem que usar a carteira de motorista de plástico, então o executivo, que vai fazer essa carteira de plástico, ele que vai cuidar o lugar onde as pessoas têm que ir para pegar essa carteira, vai controlar, vai contratar o pessoal para cuidar disso, vai cobrar as pessoas que quiserem essa carteira, cuidar das regrinhas e etc. O executivo que implementa as leis de trânsito e que dá multa quando as pessoas fazem alguma coisa errada. Dependendo da gravidade da coisa, pode até prender também. Ou seja, o executivo, ele cuida de 4 funções muito importantes em um governo. A burocracia, que é toda aquela estrutura de regras, funcionários, lugares, papeladas. A força, que vai garantir que todo mundo siga as leis e pegar quem não segue. Essa força pode ser a polícia, pode ser o exército, etc. E mais importante, o dinheiro. Para poder mandar e cuidar das 2 primeiras coisas, ele precisa de dinheiro. Então o executivo é aquele que acaba cuidando dos impostos e de como que vai usar esse dinheiro.
Adicionalmente, o executivo também faz programas de governo para supostamente desenvolver áreas específicas de um país, como educação, saúde, segurança, cultura, economia, etc. Para ajudar a cuidar dessas áreas, ele cria ministérios ou secretarias. Cada um vai usar um pouquinho do dinheiro que o executivo pega dos impostos para criar e fazer projetos, ou sustentar infraestruturas, como por exemplo escolas públicas, que são cuidadas pelo Ministério da Educação. Todos esses pilares, eles são importantes, mas o dinheiro e a força são os dois mais fundamentais, que é o que define a força e o poder que o executivo tem. Se você quiser saber se um líder, um partido, um governo ou algum órgão de algum governo tem poder ou não, é só ver quantas liberdades ele tem para cuidar do dinheiro e da força armada. Quanto mais liberdade ele tem para fazer o que ele quiser com isso, mais poder ele tem. Com essas duas coisas, ele pode teoricamente fazer o que quiser. Por isso que muitas vezes, pessoas veem o presidente de um sistema presidencialista e um primeiro-ministro em um sistema parlamentarista como os cargos mais poderosos, porque eles cuidam bastante dessas duas áreas. Mas aí cada país cria regras e instituições para evitar que o executivo abuse desse poder. Em presidencialismo, por exemplo, tem o legislativo e o judiciário que fica de olho. Em parlamentarismo já é diferente. O poder executivo e o legislativo, eles estão juntos, já que o líder do executivo é o primeiro-ministro, que foi escolhido pelo parlamento. E aí um fica de olho no outro. Em semipresidencialismo, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas, se a Constituição não disser claramente quem cuida do quê. O presidente pode ter muito mais poder que o primeiro-ministro, como ele também pode ter muito pouco. Esse presidente, ele normalmente é eleito pelo povo e tem as funções principais de outros chefes de Estado, como representar o país internacionalmente. Mas além disso, ele também pode ter funções do governo do dia a dia do país. Também aprova o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento e assina as leis que eles passarem. E em momentos de crise, o presidente ele pode dissolver o parlamento e chamar novas eleições para dar aquele reset no governo. Como eu falei, o poder que ele tem sobre o parlamento depende de cada país. Aqui a gente pode até dividir dois tipos mais comuns de semipresidencialismo. Aquele com um parlamento mais forte e aqueles com um presidente mais forte. Em países com um parlamento mais forte, o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento de uma forma parecida no sistema parlamentarista. O líder do partido que tiver mais deputados eleitos no parlamento se torna o primeiro-ministro e forma um governo. Se nenhum partido tiver a maioria, então o primeiro-ministro é o líder da aliança dos partidos que formarem a maioria. O parlamento ele tem poder para tirar o primeiro-ministro se o governo estiver instável com um voto de desconfiança. Fora isso, o primeiro-ministro ele também tem as funções normais do executivo, formando um gabinete com seus ministérios e fazendo o governo do dia a dia, e trabalhar para propor novas leis no Congresso. Um exemplo de um país assim é a própria França e também Portugal, que já falamos em outro vídeo, dá uma olhada se você ainda não viu. Já em países com um presidente mais forte que o primeiro-ministro, grande parte de seu poder vem na influência que ele tem em escolher o primeiro-ministro e aprovar as leis. Ou seja, como ele consegue controlar esse parlamento ou como ele consegue fazer as coisas sem ligar para o que o parlamento está dizendo. Em muitos desses países, o presidente ele tem o poder de nomear o primeiro-ministro que ele quiser. Não precisa ser alguém que o parlamento quiser, ou ser até algum político do parlamento ou algum político com história. O presidente ele também pode demitir esse primeiro-ministro e não aprovar as leis que ele não gostar, mesmo aprovadas pelo parlamento. E ele também pode dissolver o parlamento quando ele quiser. Normalmente, esses são os casos de países menos democráticos. O exemplo maior é a Rússia. Lá eles adotaram o semipresidencialismo quando a União Soviética caiu, e eles deram bastante poder para o presidente, que é um dos presidentes mais fortes em um país. Atualmente, o presidente é o Putin, e ele manda e desmanda. O partido dele é dominante, e hoje em dia existem até partidos que são considerados oposições, mas na verdade eles são pagos pelo governo só para fingir ter uma oposição. Mas em vídeos futuros vamos falar melhor sobre como funciona o governo lá. Um dos conflitos mais comuns que podem acontecer em semipresidencialismo é quando um presidente é de um partido e o primeiro-ministro é de outro. Quando de Gaulle implementou esse sistema lá na França, ele era super popular, como eu já falei. O partido dele também era super popular e controlava o parlamento, então era muito fácil para ele governar. Ele não tinha muitos opositores. O parlamento e o primeiro-ministro era tudo do partido dele. Mas aí, as coisas mudaram em 1980, quando pela primeira vez na França, um presidente eleito era de um partido e a maioria do parlamento era de outro. Esse, na verdade, é um dos maiores conflitos que podem acontecer em um sistema sem presidencialismo. Os cientistas políticos chamam isso de coabitação. E muitas vezes, o presidente ele tem que acabar apontando alguém que ele não quer, já que ele tem que seguir o que o parlamento diz. Isso em países que o parlamento é mais forte, que tem mais democracia. Em outros países que o presidente é mais forte, ele tá nem aí, escolhe quem ele quiser. Quando tem essa coabitação, tem que ter muita negociação entre os dois órgãos.
e as leis podem demorar um pouco mais para passar. Também, um poder meio que acaba começando a cuidar do outro, para não um ficar mais forte que o outro. Então a conclusão que a gente pode chegar nisso é que a força de um presidente em um sistema semipresidencialista, ela cresce quando o seu partido também controla o parlamento. A mesma coisa que acontece no sistema presidencialista. Nos Estados Unidos, quando a maioria do Congresso é do mesmo partido do que do presidente, eles conseguem fazer muito mais coisa do que quando é diferente. Alguns falam que o semipresidencialismo é bom porque ele traz coisas boas dos dois outros sistemas democráticos. Muitos gostam da ideia de ter um presidente eleito que é mais poderoso. E quando tem uma crise, o presidente ele meio que serve de um escudo para ajudar a amenizar essa crise. E muitos argumentam em prol da coabitação, falando que é uma maneira que existe para nenhum líder ficar mais ditador que o outro. E outros já criticam o semipresidencialismo, falando que ele também traz o pior dos dois outros sistemas. Também que tem o risco do presidente ficar muito poderoso e tirar a voz do parlamento, que supostamente representa as pessoas. Mas então é isso aí. Na continuação dessa nossa longa jornada sobre esses tipos diferentes de governo, vamos continuar com os 3 sistemas agora não democráticos. Fique atento de novo, se inscreva, dá aquele like, compartilhe, você já sabe, e nos vemos na próxima. Liberdade de expressão e laicidade. A laicidade é a forma institucional que toma na sociedade democrática a relação política entre o cidadão e o Estado, e entre os próprios cidadãos. No início, onde esse princípio foi aplicado, a laicidade permitiu instaurar a separação da sociedade civil e das religiões, não exercendo o Estado qualquer poder religioso e as igrejas qualquer poder político. A França é uma república indivisível, laica, democrática e social. Ela assegura a igualdade perante a lei em todo o seu território e para todos os seus cidadãos. A liberdade que compõe o lema francês, liberdade, igualdade e fraternidade, herança da Revolução Francesa, não é apenas uma letra morta ou um slogan para turista ver. Os franceses levam a sério a liberdade de expressão e sua cultura também é marcada pela laicidade do Estado. A economia na França. A França é a terceira maior economia da Europa e a sexta maior do mundo, reconhecida como uma das nações mais envolvidas do planeta, com amplo e diverso parque industrial. O setor que tem maior participação na composição do produto interno bruto da França é o terciário ou de serviços, representando 70,2%. É também o principal responsável pela criação de postos de trabalho no país, com 77,7% do total. O turismo e o transporte são os carros-chefes desse setor, até mesmo quando se analisa os dados de exportação. A indústria corresponde a 17,1% do valor do PIB francês e é liderada pelas indústrias de infraestrutura e de transporte, e automotiva, aéreo e rodoviária, química e agroalimentar. A agricultura compõe somente 1,6% do PIB do país, não obstante as condições favoráveis ao seu desenvolvimento e extensa área plantada. Diferenças da França com o Brasil. Entre as principais diferenças estão: na França, os caixas eletrônicos ficam do lado de dentro e de fora do banco. Por educação e discrição, se já há alguém usando o caixa eletrônico, o próximo cliente fica atrás dele, mas a uma certa distância. Moedas valem dinheiro. Nas lojas, eles dão o troco mesmo se for de 1 ou 2 centavos. Na padaria, restaurante e bares, coloca-se o dinheiro e as moedas em uma pequena bandeja para que o caixa possa recuperá-las, e é onde eles colocam o troco de volta. Na França, não se chama o professor pelo nome, se chama o senhor ou a senhora. Um ano de universidade e de mestrado custam mais ou menos R$ 1.000 por ano na França. Existe uma barreira invisível entre professor e aluno. E além disso,
Existe uma lei na França que proíbe que supermercados desperdicem o que eles não venderam. Se eles desperdiçarem, podem levar uma multa ou serem presos. Ao invés de desperdiçar, eles têm que doar para quem precisa. Agora nós vamos passar um vídeo que fala sobre a política francesa. Coucou, meu chuchu! Coucou, Paula! Coucou, meu chuchu! Hoje estou aqui, ó, com um convidado super especial, Paula. Olá, gente, prazer. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço. Você ainda não conhece o canal dele? Vai lá, Francês com Paula. Bacana, sejam bem-vindos. Tem uma seguidora, uma chuchuta, que é a Carla. E ela me mandou uma pergunta. Ela tá muito curiosa para saber sobre a política na França. Melhor falar isso com um francês, né? E numa época que aqui a política é o tema atual, né? Queria que você contasse pra gente como que é na França, se o voto é obrigatório, se as pessoas vão votar, são bem engajadas nisso, como é esse sistema presidencial, porque a gente sabe que lá tem um primeiro-ministro, enfim, essas coisas sobre a política. O sistema. Não, o voto não é obrigatório na França, isso é a primeira coisa que eu te falo, porque é uma diferença com, por exemplo, o Brasil, a Suíça. Então, você vai falar, mas muitas pessoas votam, cerca de 60%, 70% vão votar. Então a gente tem uma taxa de abstenção que Só isso? É, sim, a abstenção é grande. A gente chama abstenção, é as pessoas que não vão votar. Então é grande. A eleição presidencial, as pessoas se envolvem mais, elas vão geralmente votar. Mas tem outras eleições que 1/3 dos franceses vão votar. A gente imagina o francês assim super politizado. Não, eles são politizados, mas não é tanto assim, porque tem muita gente que se decepciona com a política, e infelizmente isso existe também, né? E assim, eles não vão votar, eles perdem, eles não se identificam com os candidatos e eles não querem. Porque a gente tem muitas eleições, vocês têm dois períodos, né? Acho que é municipal e aí aquela eleição que vocês votam pro presidente, governador, senador, né? Pra nós é tudo separado. Tipo, tem uma eleição presidente de região, presidente de departamento, prefeito, deputado, senador, deputado europeu. E são várias fases do calendário. Então, se tu quiser votar para todas, é difícil. Tu tem que ir, tipo, passar o seu ano inteiro votando. Às vezes os alunos perguntam, professora, o que é maire et préfet? Porque pra gente, prefet parece o mais próximo do prefeito, Sim. né? Mas não é. Não então, não é. O maire é o prefeito. É o prefeito. E prefet na França significa, é uma função que na verdade eu acho que não existe no Brasil. É uma pessoa que é funcionário público também, mas que trabalha e que tem como responsabilidade de aplicar as leis para cada território. Tem muitos, mas é por região mais ou menos. Então dá um exemplo para ilustrar isso. Paris tem o maire. Paris tem o maire. Tem um para Paris, tem um para cada departamento. O departamento é um tipo de sub-região, tu sabe disso, né? Île-de-France seria a região, e aí então para cada departamento tem o prefet. Exatamente. Eu acho que tem 7 departamentos na Île-de-France. É como se, por exemplo, se tu pega o estado de São Paulo e dentro tu bota 7 mini-estados. Mini-estado de Campinas, mini-estado de Castelo Branco, sabe? É assim que a França funciona. E outra coisa, como que é a urna lá? Tem urna eletrônica? Não tem. Não tem urna eletrônica, é tudo daquele sistema que você tem que votar com o papel e as pessoas têm que contar. Depois da eleição vão pegar um por um e escrever as coisas, então... Aí tu pode pensar, mas às vezes pode... Fraude. Fraude, mas não sei. Não se fala muito nisso. Tem alguns casos, mas geralmente não é assim com as pessoas que contam os votos. Geralmente é mais assim porque tem alguns lugares où eles fazem votar os mortos. Mas é poucos casos também, eu acho que... mas acho que isso em todo lugar tem. A França sempre foi um país assim com uma tendência de esquerda, mas ultimamente tem mudado isso, né? É uma tendência forte na França, uma tendência esquerdista. E tem mudado porque tem uma tendência mundial, eu acredito, pelo menos no Ocidente, a se direitizar esses últimos anos. Mas só que mesmo assim, por exemplo, o candidato que está à direita na França
Está muito menos à direita que o candidato à direita no Brasil, nos Estados Unidos. A totalidade do sistema político francês é mais à esquerda, eu diria. Então quem é à esquerda vai ficar muito à esquerda em relação a vocês. E quem é à direita, aqui seria considerado um centrista ou até um povo de esquerda, eu acho. Tudo é plus à gauche, donc tu vois. E falando em direita, quero que você pronuncie o nome dessa candidata polêmica lá, porque os alunos às vezes falam, Marine Le Pen. Aí eu falo, não é bom, mas o EN não fala on. Fala, só que como é um nome próprio, nomes próprios na França podem fugir da regra de pronúncia. Então, no caso dela, a gente fala Pen. Então, Marine Le Pen. Marine Le Pen. Oui, exatamente. Pronuncia direitinho. Aqui no Brasil, a gente elege um presidente. Sim. Na França, a gente não, né? Você. Eu não elejo nada somente na França. 70% dos franceses, tu viu, né? Mas lá também tem o primeiro-ministro. Como que funciona isso? Então, é um sistema que vocês não têm. E porque funciona de uma forma que é assim, tem duas cabeças, entre aspas, que tem um poder na França, tem o presidente e tem o primeiro-ministro. E é um pouco igual o regime da Inglaterra, tem uma rainha e tem o primeiro-ministro. Mas na França o presidente tem mais poder. A repartição é assim, o presidente é o chefe do exército e também ele é quem é responsável da diplomacia. E o primeiro-ministro é quem gerencia mais a política interior. E ele é nomeado pelo presidente. É o presidente que vai escolher o primeiro-ministro. Só que tem que ser de acordo com a maioria parlamentar. Por exemplo, se o povo votou uma maioria de um partido X, o presidente tem que escolher o primeiro-ministro dele dentro desse partido, dessa maioria. Né? Então o povo não pode escolher a pessoa, mas tem esse Exatamente. poder. Exatamente. E se bem que já aconteceu na França, o presidente está, por exemplo, à direita, mas ele é obrigado a escolher um primeiro-ministro de esquerda, porque os parlamentares têm uma maioria de esquerda. Já aconteceu isso. Então aí eles têm que colaborar. Tem que achar lá um... e cada um quer um pouco descreditar o outro. É esquisito. Imagino. É esquisito. E aí é 5 anos. O presidente tem um mandato de 5 anos. Aqui é 4. 4. Então outra diferença. Outra diferença. E ele pode trocar o primeiro-ministro quando ele quiser. Às vezes ele tem esse poder? Ele tem esse poder. Ele pode demitir, ele pode... geralmente o primeiro-ministro, por exemplo, fica no poder entre 2 e 4 anos, eu diria. Mas é difícil ele fazer 5 anos direto. Hoje quem são? Hoje tem o Macron, que é o presidente, é um centrista. Então é aquela coisa que eu estava falando. Eu acho que é um centrista em relação à França. Mas se ele tivesse o mesmo programa aqui seria de esquerda. Ele seria considerado um cara de esquerda. E o primeiro-ministro, quem é hoje? Ele se chama Édouard Philippe e ele era totalmente desconhecido dos franceses antes de acessar o cargo em 2017. E ele é da mesma mouvance, né, do mesmo movimento, centrista e tal. Puxa, legal, obrigada. Eu aprendi bastante com você aqui, hein? Legal. Se tiver alguma outra questão, se vocês tiverem alguma outra curiosidade da qual a gente não falou, que a gente não quis se aprofundar muito, deixa aqui nos comentários a tua pergunta, na medida do possível a gente responde. Muito obrigada por ter vindo aqui até a minha casa. Obrigado, Vanessa. Legal estar aqui com vocês. E se inscreva no canal do Polo, Francesco Polo. E se ainda não está inscrito no meu, se inscreva também, né? Tchau, tchau. Tchau. E merci beaucoup. À la prochaine. E agora, a gente vai falar um pouquinho também sobre a Síria. Vamos falar como é a vida de quem mora no país menos democrático do mundo, vamos falar sobre o governo e vamos fazer algumas comparações com o Brasil. Céus rasgados por bombas, a morte em todas as esquinas, a opressão em cada passo. Esta é a dura realidade de quem vive no país menos democrático do mundo, a Síria. Primeiramente, para que vocês entendam, vamos precisar definir o que seria a democracia. A democracia é um ideal universalmente reconhecido, uma meta que se baseia em valores comuns partilhados pelos povos de todo o mundo. É
portanto um direito básico de cidadania, a ser exercido em condições de liberdade, igualdade, transparência e responsabilidade, com o devido respeito à pluralidade dos pontos de vista, no interesse da comunidade. De acordo com o Ranking Global da Democracia, os últimos dados conferem que a Síria é o país menos democrático do mundo. Desde as manifestações da Primavera Árabe em dezembro de 2010 contra o regime opressor, a corrupção e o desemprego, que o exército sírio assumiu uma atitude opressora sobre o povo. Desde então, a guerra civil, que dura desde 2011, tem motivado uma onda migratória de dimensões colossais. De um lado da barricada está o governo, presidido por Bashar al-Assad, enquanto o outro lado é ocupado por opositores sunitas. O enfraquecimento da Síria facilitou também a entrada do Estado Islâmico no país. Governo: Estado unitário, totalitarismo, semipresidencialismo e unipartidarismo. E agora a gente vai passar o vídeo sobre o novo governo. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, formalizou um novo governo composto por 29 ministros, além de seu primeiro-ministro. Ele manteve nos cargos os principais ministros da Defesa, do Interior e das Relações Exteriores e substituiu os demais ministros, como na pasta de Petróleo e Energia. O novo governo tem agora 2 mulheres à frente dos ministérios, uma na área de cultura e outra em assuntos sociais e trabalho. Este novo gabinete é um gabinete voltado para os principais assuntos de serviços públicos. Estes ministérios foram alterados devido à necessidade que seu trabalho esteja voltado para atenuar o sofrimento dos cidadãos e garantir suas necessidades. Já os principais ministérios foram mantidos devido à sua vasta experiência e conquistas constitucionais e terão uma vital importância na próxima etapa constitucional do país. O povo sírio, apesar de seu apoio ao novo gabinete, também exige que ele esteja a serviço de suas demandas, como a preservação da soberania, da independência e integridade territorial da Síria. Uma das principais demandas e desafios do governo é a luta contra o terrorismo e a promoção da diplomacia para superar a atual crise e encontrar formas de contornar o bloqueio econômico ocidental e melhorar a vida de seus cidadãos. Quando os cidadãos vivem bem, podem cumprir seu dever na construção da pátria e por isso pedimos que o novo governo esteja em diálogo direto com os cidadãos, para que conheça seus problemas e ajude a resolvê-los, para que eles possam servir aos interesses da pátria, pois atualmente os desafios são muitos e o sofrimento do povo também, devido à guerra e suas sequelas. Todos nós, cidadãos, desejamos que o novo governo trabalhe para diminuir os preços, aumentar os salários e melhorar a situação econômica. Para isso, exigimos que trabalhem de forma séria e sincera na luta contra a corrupção e contra os corruptos. A formação de um novo gabinete se dá após as eleições parlamentares que aconteceram no país em julho. Um passo que demonstra a força do Estado sírio e sua capacidade de cumprir seus compromissos constitucionais, apesar da tentativa do Ocidente de propagar o caos e a desordem no país árabe. A repartilha da nação síria. A Síria está repartida em vários territórios. Ao leste do país, na região de Golta, há um grande operativo das Forças Armadas que são fiéis a Bashar, aliado do imperialismo russo. Os grupos mercenários aliados do imperialismo Yankee sofrem contundentes derrotas desde fevereiro de 2018. Sobre as principais diferenças entre o Brasil e a Síria, a acadêmica destaca a liberdade feminina. Em relação aos costumes, são totalmente diferentes na minha opinião. São até muito rígidos pelo fato de ser um país de grande maioria da população ser muçulmana. Isso acaba afetando a liberdade da mulher, que acaba sofrendo muito mais. As principais diferenças culturais entre a Síria e o Brasil são a liberdade da mulher, o vestimento, a culinária, a criação e o modo de pensar mais tradicional das famílias. E agora, vamos ver um pequeno depoimento de uma mulher que morava na Síria e veio para o Brasil. Eles entram para casa, tiram as coisas, mandam a gente embora, a gente vai para outro lugar, mesma coisa. Os rebeldes ou os dois? Os dois. Os dois sem vergonha, os dois. Ninguém tem medo de Deus lá.
Eles entram para casa, se tem mulher, se tem criança, para eles não tem problema nada. Manda eles embora, pegar as casas, fazer essa casa tipo, uma coisa básica para eles guardar armas, essas coisas. Todo mundo fica com medo. Tem pessoas lá na Síria sair para rua igual você agora. Eles ficam com mulheres, eles ficam com medo para ninguém pegar eles. Acontece, o Estado Islâmico pega mulheres, fez como ela coisa feia, sexo, morte ela. Manda ela por um dia, ela passa para 40, 50 rapazes por um dia. E não vou esquecer nada o que eu vi lá. Tipo, outra, eu estava lá eu andar na rua para comprar as coisas, porque só eu compro coisa de todos. E não aguento, meu pai vai para a rua, sofre, minha mãe, meus irmãos. Eu mais velha para minha família, então eu fico na frente para todos. Então quando eu fui para comprar comida para eles também, caiu uma bomba na rua. Eu rápido fugi para uma loja, entrei para essa loja, caí no chão, e quem estava lá na loja. Quando a gente saiu da loja, muitas pessoas mortas na rua, muito. Eu vi um menino, ele tem 12 anos, pé dele cortada, só pele. Ele chora, eu vi ele, eu não sei o que eu senti. Peguei ele, coloquei ele no táxi, fui com ele para o hospital. Quando a família dele chega, liguei para a família dele chega, pegou ele e eu passei mão. Você gosta de morar aqui? Sim, eu não vou sair daqui, vou ficar aqui o dia inteiro, sempre. Não tem para onde ir. Então vou ficar aqui. Montar uma casa para mim, uma vida aqui. Muito obrigado pela sua atenção e esse foi o nosso trabalho.